gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vou falar bem-vindos de volta, porque faz muito tempo que eu não gravo aqui pro YouTube, então sejam muito bem-vindos. Pra quem não sabe, meu nome é Júlia, eu tenho 28 anos e moro atualmente aqui em Portugal. Em junho faz 2 anos que eu estou aqui e eu já tive um bebê e vou contar pra vocês aqui como foi os exames, o que eu precisei fazer. E se você gosta desse conteúdo ou está precisando saber algumas informações sobre isso, é só continuar assistindo. Vamos lá. Estou grávida, o que eu faço, por onde eu começo? É a dúvida de muitas pessoas. Eu anotei aqui no caderninho tudo que eu precisei fazer, quanto eu paguei nos exames. E se eu olhar pra baixo é porque eu tô olhando para essas informações, tá? Mas primeiro de tudo é que se você não tem ainda o número de utente, que é o número de saúde aqui de Portugal, você precisa fazer. O que eu fiz? Como eu não tinha residência quando eu fiquei grávida, eu fui até o centro de saúde, informei que eu estava grávida e que precisava fazer minha utente provisória. Por que provisória? Porque eu não tinha a residência ainda. Então, o que acontece? Levei todos os meus documentos. Eu vou listar aqui do lado quais documentos que eu levei para ficar mais fácil também, porque é só vocês tirarem um print. E ele já emitiu para mim esse número de utente provisória. E daí, nesse mesmo dia, estava vazio o centro de saúde, eu tirei uma senha para fazer um agendamento para começar a conversar com a médica geral. Fiz o agendamento com a médica geral e daí, nesse dia, ela perguntou algumas informações, como qual foi a última menstruação, se eu realmente queria ter esse bebê, porque se vocês não sabem, aqui na Europa é legalizado, se você não quiser ter o bebê. Não vou falar a palavra, porque senão o YouTube vai cortar. Mas você tem a opção de não ter. Eu falei que queria e ela iniciou uns medicamentos, que foi o iodo de potássio e o ácido fólico. Eu tinha que tomar um por dia, daí ela dá uma guia. E uma outra coisa também é que a grávida, ela tem isenção de todas as taxas, então é só você levar a guia e você não precisa pagar nada. Só que uma coisa que acontecia era que a minha utente era provisória, então eles não conseguiam emitir guias digitais de exame para mim, só manual. E não são todos os lugares que aceitam essa guia manual gratuita. Então eu encontrei uma clínica que se chama Clínica de Chelas e acabei fazendo o agendamento para a ecografia lá e os exames também. Fiz exame de urina e exame de sangue, que chama análise clínica. Esses exames não precisa marcar horário, é só chegar lá, pegar uma senha e eles fazem o exame na hora pra você e mandam um resultado via e-mail, se vocês quiserem, ou pode retirar lá também. Eu prefiro por e-mail, porque ficava mais fácil do que eu ter que me deslocar novamente pra lá. E marquei a ecografia também pro período que eles pediram. O exame de sangue e de urina, a médica pediu tudo no mesmo papel. E eles só aceitavam 6 exames, se eu não me engano, na mesma guia. E os exames a mais eu tive que pagar. Eu paguei 15 euros em um dos exames de sangue mais o de urina. Essa foi a taxa que eu paguei, mas por conta de um erro no preenchimento da guia, né? Normalmente você não precisa pagar nada. Daí depois que eu fiz esses exames, recebi por e-mail e depois chegou o dia que era do agendamento da ecografia. A ecografia, meu marido foi junto comigo, pode entrar na sala, foi tranquilo. O médico não falou muita coisa, ele só mostrou, ou pra gente ouvir o coração, falou que era um bebê só, e daí ele, pronto, acabou, né? Foi isso. Não teve muita conversa, assim, foi só, ó, o coraçãozinho tá aqui, é um bebê só e tá tudo bem. Pronto, finalizado. Os exames pra médica analisar. Então, quando eu fui no centro de saúde, eu já estava com 17 semanas, porque foi um pouco difícil conseguir vaga. Eu já estava com 17 semanas. Então, eu já podia iniciar o pré-natal, que o pré-natal é iniciado aqui com 13 semanas. Então, com 17 semanas, a gente iniciou o pré-natal, que consiste em... A gente recebe o boletim da grávida e a gente sempre vai começar a passar por enfermeira e depois pela médica. Então, a enfermeira faz o quê? Ela pesa, tira a pressão, a gente tem que fazer xixi, ela coloca uns palitinhos ali pra ver, né, se a gente tá hidratado e tudo mais.
pergunta se a gente tem alguma dúvida, pergunta como a gente está se sentindo. E também elas fazem anotação aqui nessa caderneta toda vez que a gente vai do nosso peso para ir vendo a evolução. E também uma coisa muito importante é que se você tiver a sua caderneta de vacinação, é bom você trazer pelo menos uma foto e mandar por e-mail para eles, porque daí eles já veem qual vacina que você tem, então não é necessário aplicar novamente, sabe? Eu pedi pra minha mãe enviar pra mim a minha carteirinha de vacinação do Brasil. E foi muito bom, porque tinha todas as minhas vacinas lá, então elas viram que eu não precisava de muitas vacinas, porque eu já tinha tomado. Então a médica passou todas as informações dos exames que eu recebi pro computador, pra qualquer um que entrar na minha ficha ali e ver todos os resultados, né? E a gente precisa de alguns papéis pra dar entrada na Segurança Social. Por quê? Aqui em Portugal, a mulher grávida tem um abono que chama abono pré-natal, que é um auxílio que a gente recebe do governo. E a gente precisa de um documento do médico, que é um atestado de quantas semanas nós estamos. Então, basicamente, para solicitar esse abono, eu entrei no site da Segurança Social direta, escrevi na lupa abono pré-natal, e daí eu preenchi todos os dados que pediram e anexei os meus documentos. Então, nesse abono pré-natal, eu já tinha a residência CPLP, já tinha saído o documento, então já tinha e anexei ela também. Eu coloquei o documento que a médica me deu, atestando de quantas semanas eu tava, a minha CPLP e o meu passaporte. E eles deferiram, quer dizer que foi aceito, e a gente recebe esse abono durante 6 meses. O valor desse abono depende de quanto você recebe. Eu trabalho com recibo verde, então eu recebi de acordo com o que eu declaro que eu recebo no recibo verde. Deu pra entender? Tem uma coisa legal daqui, é que você recebe 3 cheques de dentista, porque a saúde bucal, né, é muito importante também. Então a gente recebe 3 cheques de dentistas pra gente passar durante o período da gravidez ou até 3 meses depois que a gente ganha o bebê. Então, nessa consulta com a médica, ela me deu esse papel da Segurança Social, me deu esse cheque do dentista e entrou também com outro medicamento que foi o ferro. Então eu parei de tomar o iodo, comecei a tomar só o ácido fólico junto com o ferro. E daí, gente, eu vim para casa, né? E já com outra consulta agendada e também já com o papel da ecografia do 2º trimestre em mãos. E um conselho que eu tenho para vocês, sempre que vocês saírem do consultório, né, da médica, já deixem agendado a próxima consulta. E também, se vocês conseguirem, já deixem agendado as próximas ecografias, porque tá bem difícil conseguir no público, né, que é gratuito. Então, por exemplo, essa de 2º trimestre eu tive que pagar, porque eu não consegui vaga em lugar nenhum. E ela é aquela morfológica, que também é bem importante. E essa ecografia de 2º trimestre, ela tem que ser feita de 18 a 24 semanas. E você precisa fazer exame de sangue e de urina novamente. E também tem o exame de glicose. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é aquele temido exame que você tem que tomar aquele líquido e ficar lá esperando. Então eu vou explicar pra vocês primeiro o que aconteceu. Eu fiquei de jejum e fui até a clínica de Chelas novamente para tirar sangue e fazer a urina, porque eu não sabia que eu ia fazer o exame de glicose naquele dia. Quando eu cheguei lá na recepção, a pessoa que estava me atendendo falou assim: você tá de jejum? Eu falei: tô. Ela falou assim: você sabe que hoje você vai fazer aquele exame de glicose, né? Daí eu falei assim: ah, não sabia, mas já tô aqui, né? Eu faço. E esse exame de glicose consiste em: você tira sangue e daí depois você toma o líquido. Na clínica de Chelas, pelo menos, onde eu fiz esse exame, tinha o líquido no sabor laranja e o líquido no sabor limão. Eu escolhi limão porque achei que seria menos pior. É um líquido gelado, é bem doce, mas tipo assim, nada demais. Ele só tem bastante açúcar, parece que tem muito açúcar. Então você tira o sangue, toma o líquido, espera 1 hora. Nesse tempo que você tá esperando, você não pode vomitar, porque senão anula o exame e você tem que fazer de novo um outro dia. Então eu fiquei lá, sentadinha, concentradíssima pra não vomitar. E depois de 1 hora, eu tive que colher sangue novamente.
E ela também deu o copinho pra fazer xixi, disse que quando eu sentisse vontade podia ir. Então eu fiquei lá, depois tirei o sangue novamente, fiz xixi, fiquei lá esperando mais 1 hora. E daí toda vez que eu entrava na sala, ela perguntava se eu tava me sentindo bem. Eu falei que sim, porque realmente, gente, eu tava me sentindo bem, não me deu vontade de vomitar nem nada. E eu fiquei até com medo, porque eu vomitei bastante no começo. Toda hora que eu entrava na sala, ela perguntava se eu tava me sentindo bem. Eu falei que sim. No final, até, ela falou assim que eu era muito forte. E fofo da parte dela, porque eu tava sozinha, gente. Depois desses exames de sangue e urina que eu fiz, a gente precisa fazer o exame da ecografia, né? Que é o ultrassom do segundo trimestre, que é a morfológica. Essa ultrassom eu não consegui pelo público, eu tive que pagar. Porém, eu tinha o convênio da Meds, que eu pagava só metade do valor. Eu vou deixar o valor que eu paguei aqui nessa ultrassom pra vocês. E eu fiz ela no Hospital da Luz, em Oeiras, que foi o único que eu achei vaga. E ele normalmente costuma ser o mais caro, mas eu precisava fazer o exame, então eu não tinha o que fazer. E nessa ultrassom de segundo trimestre que a gente tem que fazer, de 18 a 24 semanas, foi quando eu descobri o sexo, né, do bebê. E só que daí, quando chegou lá no dia da ultrassom, eu falei pro médico que eu não queria saber, que era pra ele anotar no papel, porque eu ia fazer o chá revelação. E daí ele falou, ok. Daí todo o exame mostrou pra mim e falou, olha, aqui são os dedos, aqui é a perninha, não sei o que. Foi totalmente diferente da primeira ultrassom que eu fiz no público. Eu achei que o tratamento foi totalmente diferente no particular. Então, pra mim, pro Lucas, acabou valendo a pena a gente ter pago, porque a gente se sentiu mais, assim, próximo, sabe? Foi um tratamento totalmente diferente. Ele explicou onde estava cada pedacinho do bebê, explicou onde estava o cérebro, o olhinho, falou que tinha... Mostrou o coração várias vezes pra gente. Então, nós, como pais, gostamos bastante. Então, foi um valor bem gasto, na nossa opinião. Olhando aqui na minha carteirinha, e tava vendo quando foram as minhas consultas. Eu tive consulta no mês 4, no mês 6, no mês 7 e no mês 9. Foram 4 consultas no centro de saúde e foram 3 ecografias só que eu fiz. A de terceiro trimestre, a gente precisa fazer de 30 a 32 semanas. E eu pago também, fiz na CUF Descobertas e paguei 15 euros. Também é naquele esquema que eu paguei com participação, porque eu tinha o convênio. E esse exame, gente, ela basicamente mostrou só que o bebê tava bem e tudo mais. Eles medem também a quantidade de líquido amniótico pra ver se tá tudo certo, porque não pode estar muito nem pouco, porque o bebê pode entrar em sofrimento. Então, como tá quase na reta final, é muito importante fazer esse exame também. Na verdade, todas as ecografias, na minha opinião, são importantes, porque sempre vê se o bebê está bem, se você tá bem. E nessa reta final, a médica me pediu pra fazer também mais um exame de sangue, porque ela tinha visto alguma alteração ali no exame de sangue anterior que eu tinha feito. Então pediu pra eu fazer novamente, eu fiz, tranquilo, não paguei nada. E também, gente, tem aquele exame que a grávida precisa fazer, que eu não sei se vocês sabem, mas é o exame do cotonete. Sim, gente, consiste em um cotonete ali no seu furico, mas não enfia, gente, só passa ali em volta pra ver se tem alguma bactéria, porque basicamente é a passagem do bebê ali perto, né? Então não pode ter nenhuma bactéria. Então, se eu não me engano, a bactéria é Streptococcus. Eu posso estar muito enganada, mas eu acho que é essa. E esse exame do cotonete, gente, parece muito constrangedor por conta de onde eles vão fazer o exame. Mas, na minha opinião, foi tranquilo. Eu achei que era muito, muito pior, mas foi bem tranquilo, porque basicamente ele passa um cotonete ali em volta, guarda e acabou, não tem mais nada. Só é constrangedor o jeito que você tem que ficar e tudo mais, né? Enfim, vocês entenderam o que eu falei.